Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão bem? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza. O livro Profeta Ezequiel. O tema que Deus deu a esse tão importante trabalho. Enquanto você localiza o texto, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Márcio. Muito obrigado, pastor, pelo carinho, pelo contato. Também pastor Elis, essa família tão abençoada. Douglas, Júlia, uma família muito querida. Obrigado, pastor. Irmãos, eu vou no passinho do gado. Não posso deixar de falar. Glória a Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai falar conosco profundamente nessa noite. Você crê? Quantos localizaram o texto e pode dizer amém? Ezequiel, capítulo de número 36, versículo 26, a Bíblia diz assim: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Amém? E vamos lá. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Amém? Glória a Deus por isso. Agora abre a sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis, capítulo 1. Gênesis é um texto, é um livro fácil de localizar, né, irmãos? Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26. Quem localizou, diga amém. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Somente até aí por enquanto. Mais uma vez, abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da sua palavra e diante do seu povo. Eu lhe peço em nome de Jesus, Senhor, que aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, eu seja capaz, Senhor, nessa noite, de transmitir aos teus filhos. E eu estou aqui, Senhor, como um vaso, como um canal. E eu oro, Senhor, para que o Senhor venha abençoar-me, para que eu seja um instrumento de bênção na vida de cada crente que aqui entrou. Senhor, quebranta os nossos corações nessa noite e engrandece o teu nome, Senhor. Mais uma vez neste lugar, eu te louvo, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto, a temática desse trabalho, muito importante, muito precioso. O Senhor nos prometendo ao seu povo que dará um novo coração, trocará o coração de pedra pelo coração de carne, e colocará um novo espírito, E a temática que me cabe nessa noite é um novo espírito, e o subtema ou subtópico é uma nova natureza. E se nós queremos de fato entender, irmãos, como é que isso se dará, um novo espírito em nosso espírito, nós precisamos começar pelo começo, é redundante, pelo começo da história, como tudo aconteceu, como é que o homem morreu, espiritualmente, como é que o homem perdeu a comunhão com Deus.
perdeu a ligação, a intimidade, o elo, e como isso seria supostamente resgatado no decorrer da história. Nós observamos que a palavra de Deus nos diz que o Senhor Deus, no 6º dia da criação, após ter criado todas as coisas, o Senhor disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Você pode observar, queridos irmãos, que o diabo não entendeu isso. E por que ele não entendeu isso? Se você olhar o texto de João, capítulo 1, não precisa abrir, você vai entender que a Bíblia diz que a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreenderam. Observe o seguinte: o que havia no começo da história era trevas. Basta você olhar para o capítulo de número 1. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Só que essas trevas que a Bíblia está se referindo, não é simplesmente a ausência de luz, não é a escuridão. As trevas que a Bíblia está se referindo aqui, na verdade, é a presença do mal, a ponto de, em João capítulo 1, a Bíblia dizer assim: e as trevas não compreendeu, não entenderam. Ora, a escuridão entende alguma coisa? A escuridão pensa em alguma coisa? Não. As trevas aqui, irmãos, na verdade, é a presença do mal. E quando Deus bradou, e pela primeira vez ele falou na linguagem humana, e quando ele disse: haja luz, ele estava colocando ordem aonde havia caos. E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Hoje Deus brada: haja luz na tua vida. E aonde há caos, o Senhor vai começar a colocar as coisas no devido lugar. Se você crê, glorifica o nome do Senhor Jesus. Então a primeira palavra que o Senhor proferiu é: haja luz. E ele começou a criação. E ele preparou todas as coisas. E no 6º dia, ele disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E tem mais, não só isso: e dominai sobre toda a terra. Satanás, irmãos, eu vou até usar um gracejo aqui. Satanás endemoniou. Ele não entendeu isso. Pergunte por quê. Porque quando ele foi lançado do céu, a Bíblia diz que ele foi lançado do céu para a terra. Então a terra até então era a habitação dos espíritos malignos. Só que agora o Senhor prepara a terra para ser habitação da criatura, do ser humano que ele criou. Ou seja, o Senhor estava expulsando Satanás da terra. E agora ele não entende por que é que estão me tirando. Ele está me tirando do meu lugar, de onde eu já fui expulso, e agora eu estou aqui nesse ambiente. É que ele estava criando tudo para o ser humano. Sabe o que eu quero lhe dizer nessa noite? É que o Senhor, antes de você chegar, ele já preparou o ambiente. Antes de você chegar, o Senhor já preparou o ambiente. Oh, glória! Eu não sei aonde você vai chegar, mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Antes de você chegar, o Senhor já preparou o ambiente. O cenário já está pronto. Deus está dizendo: eu cuido de todas as coisas. Eu já preparei o ambiente. Não entendeu isso, porque a terra era a sua habitação. Ah, pastor, eu estou na dúvida disso. Isaías 14, 12 e 20.
A terra era a sua habitação. Só que tinha uma outra coisa, e a principal coisa. Ele não absorveu isso, as trevas não compreenderam. Por quê? Porque o Senhor fez do homem, do pó da terra, um ser semelhante. Diga semelhante. Semelhante ao próprio Deus. Semelhança e imagem. E o que isso tem a ver? É que a Bíblia também vai dizer que o desejo de Satanás, sabe qual era? Era ser semelhante ao Altíssimo. Ele mesmo disse: eu subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Aí Deus pega o pó da terra, cria ali uma estrutura, uma forma, diga forma. E aí ele diz: essa pessoa vai ser semelhante a mim. Irmãos, isso é muito forte. Porque a palavra semelhança, diga semelhança, ela vem do hebraico demut. Demut significa, irmãos, uma reprodução daquilo que é abstrato. Valores, princípios, coisas que são internas. Sabe o que é isso? O Senhor colocou dentro de nós os seus sentimentos, Ele colocou dentro de nós os seus valores, Ele colocou dentro de nós os seus princípios. Será que você pode glorificar a Deus por isso? Ele colocou dentro de nós, aleluia, as suas propriedades. Só que não é só isso. O Senhor também colocou dentro de nós, o Senhor também fez de nós a sua imagem. Diga imagem. Imagem, pessoal, são características externas. É forma, diga forma. E para isso ela precisa de um modelo. Os irmãos estão entendendo? Precisa de um modelo. Imagem aqui é tselen. Tselen é o mesmo que xerox. E ela precisa de um modelo. Então o Senhor fez de nós a sua semelhança, diga semelhança. Características internas. E também fez de nós a sua imagem, diga imagem. Características externas. Só que a pergunta que nós temos que fazer a esse texto, e fica tranquilo que nós vamos chegar lá. Fica tranquilo, descansa teu coração. A pergunta que nós temos que fazer a esse texto, irmãos, é: se Deus é Espírito, qual é a imagem de Deus? Porque pelo que eu saiba, Espírito é afórmico, não tem forma. Pelo que eu saiba, Espírito é invisível. Só que aí você abre o texto bíblico em Colossenses capítulo 1, versículo 15. A Bíblia vai dizer que Cristo, diga Cristo, é a imagem do Deus invisível. Aleluia. Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo era a maneira que Deus se relacionava com o homem no jardim. E eu vou lhe dizer, Cristo é a maneira que você se relaciona com o Pai. Aleluia. Ora, foi Ele mesmo quem disse: ninguém vem ao Pai senão por eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por... Então Cristo é a imagem do Deus invisível. Nós precisamos entender uma coisa: tudo que existe no mundo natural, ele existe a partir das coisas espirituais. Então as coisas que aqui existem, existem como cópia, como sombra das coisas espirituais. Então o Senhor pega e Ele interage com o homem. Ele forma. E formar é diferente, pessoal, de criar. Porque formar é criar a partir de uma matéria-prima. A palavra criar aqui, que é bará, ela significa criar pelo poder da palavra. Deus criou todas as coisas pelo poder da
palavra. Mas quando ele vai criar o homem, ele não só libera uma palavra, ele interage com o homem. Ou seja, querendo dizer, eu toco você e você pode me tocar. O relacionamento era mais estreito. Então Deus nos fez segundo a sua imagem. Diga imagem. Diga mais forte, imagem. E segundo a sua semelhança. Você quer ver se isso é verdade? Se Deus tinha uma forma? Lá em Filipenses capítulo 2, a Bíblia vai dizer que Jesus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou da sua forma, diga forma de Deus, e tomou forma de servo, para nos resgatar para Deus. Ou seja, esse Deus chamado Cristo tinha uma forma, e essa forma ele gerou-nos segundo a sua imagem. Sabe o que é para nós sermos, irmãos? Representantes de Cristo na terra. Ao olhar para nós, as pessoas precisam ver Cristo. Ao olhar para nós, as pessoas precisam ver Cristo Jesus resplandecido em nós. Mas olha só, então nós estávamos conformados com Cristo. Diga, conformados com Cristo. Deus criou um homem segundo a sua semelhança, segundo a sua imagem, e soprou nele, nas suas narinas, o ruach, o fôlego de vida, o Espírito. Só vai absorvendo aí que nós vamos chegar. O Espírito. Quando Deus sopra o Espírito, irmãos, quando Deus sopra o Espírito, a Bíblia diz que o homem se torna alma vivente, através do sopro de Deus. Porque Deus, lembra que nós estamos falando de Espírito. Deus, Ele é Pai de Espíritos. Diga, Pai de Espíritos. É a Bíblia quem diz. Deus é Pai de Espíritos. Então de onde vêm os Espíritos? Do Pai dos Espíritos, que é o próprio. Então o único que pode soprar o Espírito no homem é o próprio Deus. E Deus soprou naquele homem do seu Espírito, e ele se tornou alma vivente. Você está entendendo? Ele se tornou alma vivente. Ou seja, você não é obra do acaso, irmãos. Talvez você entrou aqui dizendo assim: eu sou um acidente de percurso dos meus pais. Não, é claro que pode ser que a fecundação não foi planejada, mas o Espírito quem sopra é Deus. Deus te escolheu. É por isso que Efésios vai dizer: Ele nos elegeu nele desde a fundação do século. O Senhor nos escolheu, o Senhor te escolheu. Você não é um acidente de percurso, você é escolha de Deus. Escolha. Então é claro que o zigoto, que a fecundação do óvulo com o espermatozoide, pode ser que seja um acidente de percurso. Todavia, quem soprou o espírito de vida foi o Senhor Deus. Oh glória, eu sinto Deus aqui para declarar nessa noite: o Deus que soprou o teu espírito no seu corpo é o Deus que ainda é fonte de vida. Então há uma palavra nessa noite: Ele é o Espírito vivificante nessa noite. Não vai ter morte. Eu profetizo pela palavra de Deus que a vida sendo liberada de Deus nessa noite. Glória. Então observe, irmãos, Deus soprou no homem o Espírito. Diga Espírito. E o homem se tornou alma vivente. Sim ou não? Então veja bem, só dicas, tá? Só a título de informação. Então, irmãos, toda relação sexual, o Espírito do Senhor, Deus precisa soprar o Espírito para que ali possa gerar vida, porque Ele é o dono da.
É por isso que ele tem poder de dar e de tirar. E é por isso que nós não aprovamos o aborto. Porque é ele que tem o direito de soprar o espírito. Então é ele que tem o direito de tirar o espírito do homem. Aleluia. Deus soprou. E aí nós nos tornamos alma vivente. Aí terminado isso, o Senhor, analisando a construção que ele tinha feito, apreciando a natureza e apreciando o homem, ele disse, a Bíblia diz, viu Deus que era muito bom. Agora nós vamos entrar na mensagem. O Senhor, irmãos, coloca naquele jardim uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do... E ele dá liberdade para o homem comer desfrutar de todas as árvores que existiam naquele jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do... Havia apenas uma restrição. Havia apenas uma exceção. O Senhor disse, desfruta de tudo. Desfrutem de tudo, gozem de tudo, mas não toquem na árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora a pergunta que nós temos que fazer a esse texto é o seguinte: por que é que Deus colocou essa árvore no jardim? Sendo que ele sabia que o homem ia pecar. E a resposta é bem clara. É porque o Senhor não quer relacionamentos abusivos. Sabe o que é isso? Ele não quer forçar você a ter relacionamento com Ele. Nada disso. Então o Senhor colocou no jardim a possibilidade de o homem rejeitar o relacionamento com Ele. Isso se chama livre-arbítrio. Diga livre-arbítrio. O Senhor colocou no jardim uma possibilidade. Porque seria fácil o homem ficar sempre na comunhão com Deus se não tivesse nada lá que ele pudesse sair da comunhão. Aí seria um relacionamento compulsório, obrigado. Só que Deus não. Deus construiu tudo, colocou o homem no sexto dia e disse: desfruta de tudo que vocês quiserem. E aí tem uma árvore. Se vocês quiserem me desobedecer, coma dela. Só que o dia que comeres, certamente, o homem desfrutava de comunhão. Diga comunhão. O homem desfrutava de todo o jardim. Só que ele optou por desobedecer a Deus. Ele optou por não desfrutar da comunhão com o Pai de Espíritos. Ele decidiu comer do fruto. E relacionamento com Deus, irmãos, ele à medida que você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você. É diretamente proporcional. É a Bíblia quem diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Relacionamento com Deus é assim. Ele fica no relacionamento se você quer. A Bíblia diz que Ele é educado. Ele bate na porta. Se você abrir, Ele entra e Ele ceia com você. E você tem comunhão com Ele. Relacionamento com Deus não é obrigado. Não é compulsório. Tem que ser espontâneo. Aí o Senhor coloca no jardim o direito de eles se absterem do relacionamento. O direito deles exercerem o livre-arbítrio. E aí o homem, criação de Deus, coroa da criação, ele opta por não viver o relacionamento, mas comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você observa o seguinte: havia uma regra: se comesse do fruto, certamente morreria. O homem, no momento que ele comeu, imediatamente, e aqui entra a palavra, imediatamente, ele morreu no espírito. Só que ele morreu no espírito e talvez não percebeu que tinha morrido. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes a gente nem nota que o espírito já foi embora.
Muitas vezes por causa da atividade religiosa, a gente nem nota que o Espírito já se retirou. Quantos se lembram da história de Sansão? Quem se lembra? Sansão, ele fazia tudo o que ele não podia fazer. Ele não podia tocar em morto, ele tocou. Não podia beber bebida forte, ele se relacionava com isso. Ele flertava com isso. Ele não podia cortar cabelo, cortou o cabelo. Os pais dele orientavam que ele não se juntasse a um jugo desigual, e ele vivia em jugo desigual. Ele sempre ficava flertando com o pecado, até o dia que ele disse: eu me levantarei, e mais uma vez eu vou prevalecer contra os meus inimigos. Só que aí a Bíblia diz, só que ele não sabia que o Espírito do Senhor tinha se retirado dele. Porque quando o Espírito sai, isso é a morte. Morte é desligar, é separar. Quando o Espírito sai, muita gente nem percebe, nem nota. Ele continua na atividade religiosa, mas não tem comunhão mais com o Espírito de Deus. Agora observe, irmãos, observe que a fala do homem para Deus, e eu peço que você abra isso para a gente ler, por gentileza, Gênesis. Aliás, não precisa ler não, que é comprido, irmão. Vamos tocando. A Bíblia diz a Bíblia diz assim, meus irmãos: quando soprou a brisa, o homem e a mulher ouviram a voz de Deus. Outras versões diz: ouviram Deus andar pelo jardim. E quando eles ouviram, eles se esconderam, porque eles estavam com medo. Só que observe o seguinte, irmãos. Observe o seguinte: a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o verdadeiro amor lança fora o. E quem é o verdadeiro amor? Se não o próprio Deus. Deus é amor. Se eles sentiram medo, é porque eles estavam desconectados de Deus. Eles sentiram medo. E porque sentiram medo, se esconderam. Agora a pergunta que eu te faço é: quem falou para eles? Quem falou para eles que Deus era um Deus irado? Ninguém falou. Quem falou para eles que Deus ia expulsá-los do jardim? Quem falou? Sabe o que é isso? É que como estava desconectado de Deus, o medo inundou no coração. Como estava desconectado de Deus, eles ficaram com medo. Sabe o que Deus está falando hoje, meu irmão? Se você tem comunhão com Deus, não fique com medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu não sei qual é o medo que está inundando o seu coração, mas Deus está dizendo nessa noite: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não precisa ficar com medo do futuro, não precisa ficar com medo do amanhã, o que será? Não, Deus está dizendo: desfrute da comunhão do jardim, e eu lançarei fora todo medo. Aleluia. Aí a pergunta de Deus, sabe qual foi? Adão, aonde tu estás? Ora, Deus não é Deus, irmão? Onisciente, onipresente, onipotente. E agora ele pergunta para o homem aonde é que o homem estava. Mas não é porque ele não sabia atrás de qual árvore que é que Adão estava escondido. Não. O que Deus estava dizendo é: eu já não te encontro mais em mim, porque o meu espírito já não está em comunhão com o teu espírito. Aleluia. O Senhor nessa noite me traz para restaurar a comunhão, e Deus vai te encontrar nele, e você vai encontrar Deus em você. Deus vai restaurar a comunhão espiritual nessa noite. Aleluia. Onde você está, Adão? Aí ele respondeu: Senhor, é que eu tive medo, e como eu tive medo, eu me escondi. A proposta da serpente foi: coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O problema é que Deus não quer que vocês sejam como Ele, conhecedores do bem e do mal. Só que preste atenção, aquela proposta era uma proposta indecente, aquela proposta era uma proposta furada. Sabe por quê? Porque ele já conhecia o que era bem, o que eles não conheciam era o mal. Porque Deus é
Você percebe que Satanás sempre faz proposta furada para nós? O diabo sempre faz propostas furadas para nós. Porque peraí, eles já conheciam o bem. Quem era o bem? Quem é o nosso bem maior? Quem é chamado de bom na Bíblia? Deus. Então o que é bom eles já conheciam. O que eles não conheciam era quando eles comeram do fruto, eles passaram a conhecer o mal. E aqui começa o problema da humanidade. Pergunte por quê? Porque a partir de agora, cada homem, cada mulher tem o seu conhecimento de bem e de mal. É por isso que a gente vive em conflito. Porque o que você faz, para mim é mal, mas para você é bom. Eu tenho o meu conhecimento de bem, você tem o seu conhecimento de bem. Eu tenho o meu conhecimento de mal, você tem o seu conhecimento de mal. E aí a gente vive em conflito. Você quer ver uma coisa? Tem pessoas que se encontrar um dinheiro aqui, agora, sem nome, sem identificação, sem nada, elas não pegam porque acham que é mal. Agora tem outras pessoas que vai pegar mais que depressa. Não é verdade? Mas que depois, se não tomar cuidado, você vai ser atropelado. Só que tem pessoas que falam, não, isso é mal. Sabe por quê, meu irmão? Porque cada um tem um conhecimento de bem e de... Aqui começou o conflito da humanidade. Com Deus, consigo mesmo e uns com os outros. Porque eles passaram a ser conhecedores do bem e do mal. E o que é que nos nivela? Pergunte o quê? O que é que nos nivela? A palavra de Deus. A palavra de Deus nos faz nivelados, nos faz semelhantes ao propósito de Deus. Todos nós ficamos semelhantes aos princípios da palavra de Deus. Agora, Adão, qual é o problema, irmãos, de toda essa história? É que Adão era a matriz reprodutora. Diga a matriz reprodutora. O Senhor criou todas as coisas. Irmão, acho que até o final do culto aqui vai ter um montinho aqui. Esqueci meu lenço, pastor, me perdoa, viu? Aleluia. O problema é que Adão era a matriz reprodutora. Assim como todas as coisas que Deus criou no primeiro momento, era a matriz reprodutora. O que é isso? Os animais produzam da sua mesma espécie. Os peixes produzam da mesma espécie. E o homem também produza seres semelhantes a... Só que qual era o problema? Oh, glória. Obrigado. Meu filho me salvou agora, irmãos. Aleluia. O problema, pessoal, é que agora a imagem de Deus e a semelhança de Deus estava desconfigurada. A imagem estava manchada. A imagem não era mais fiel. Quem olhasse para Adão já não via mais o próprio Deus. A imagem estava manchada. Então Adão produziu segundo a sua própria... Vamos ler isso. Isso vamos ler. Vamos ler por gentileza. Gênesis capítulo 5, versículo 3. Quando você abre, eu vou beber uma aguinha aqui, irmãos. Leia aí, igreja. 1, 2, 3. Adão gerou agora conforme a sua imagem e a sua semelhança. Qual é o problema? É que agora a semelhança e a imagem estava corrompida. Então o que ele gerou estava corrompido pelo pecado. Agora tudo que fosse gerado estava manchado. Tudo que fosse gerado estava, aleluia, estava, irmãos, comprometido, desconfigurado do plano original. Tudo que Adão gerou agora era prejudicado pelo pecado. E Adão estava morto espiritualmente, estava desconectado. É por isso que Jesus lá na frente, quando vai falar com Nicodemos, ele deixa bem claro: é necessário, aleluia, é necessário
nascer de novo. Se não nascer de novo, está a imagem e semelhança do primeiro Adão. Só que se você nascer de novo, você será a imagem e a semelhança do último Adão, que se chama Jesus Cristo. Agora a pergunta que eu te faço é: você é a imagem de Deus ou você é a imagem de Adão? Você é a imagem do Deus que te fez nascer, que te gerou de novo, ou você é a imagem de Adão? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Porque a Bíblia diz que Jesus, Ele nos vivificou, estando nós mortos em pecados e ofensas. A gente precisa entender uma coisa, irmãos. Nós somos um ser tripartido, diga tripartido. Tricótomo, do jeito que você quiser. Tripartido, ou seja, composto de espírito, de alma, espírito, alma e... Espírito, alma e... Está registrado em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Então a salvação na nossa vida precisa acontecer em 3 fases. O nascer de novo precisa acontecer em 3 fases, ou 3 tempos, em 3 momentos. É por isso que nós podemos dizer assim: eu sou salvo. Eu sou salvo. Por que sou salvo? Porque o dia que eu aceitei a Jesus, o Senhor fez nascer de novo o meu espírito. Como também eu posso dizer: estou sendo salvo, porque estou sendo salvo pelo trabalho da santificação, que é contínua, que é processual. E como também posso dizer: serei salvo no dia da glorificação. Diga: estou salvo. Diga: estou sendo salvo e serei salvo. Aleluia. Quantos salvos nós temos aqui nessa noite? Então a salvação precisa acontecer em 3 tempos. Quantos tempos eu falei? O primeiro tempo da salvação é a justificação. Sabe o que é a justificação? Ser declarado justo. Ser declarado justo. Quando é que isso acontece? Quando nós aceitamos a Cristo, levantamos nossas mãos, confessamos com os nossos lábios e cremos com o nosso coração que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Neste momento, nesta hora, eu estou sendo justificado, e toda cédula de dívida que havia contra mim, ela será anulada. É por isso que a Bíblia diz assim: nenhuma, oh glória, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Aleluia. Nenhuma condenação há, porque Deus já pagou, Jesus já pagou a dívida. Diga: justificação. Ser declarado justo. O Senhor Jesus te declarou justo. Agora sim, nós podemos olhar para aquele texto bíblico que diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E justo não é pelos seus atos de justiça, justo é porque Cristo te declarou justo pelo seu sangue na cruz do Calvário. Ele te declarou justo. Ele fez viver de novo o teu espírito. Aleluia. O que é a justificação? Diga: é um casamento. Justificação é quando o Espírito de Deus, ele casa com o nosso espírito. E aí sim a Bíblia, a palavra se cumpre do tema, pastora. Porque ele nos dará um novo espírito. Porque o Espírito de Deus, ele se casa com o nosso espírito. Você quer ver se isso é verdade? Abra sua Bíblia aí. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. A igreja, por gentileza, leia. Se for colocado aí na tela, a igreja leia, por gentileza. Vamos lá, todo mundo junto? Vamos lá, 1, 2, 3. Amém? O que é se tornar um mesmo?
É igual quando o homem se junta à mulher e ambos se tornam uma só carne. Agora, quando o Espírito de Deus se junta ao Espírito do homem, se torna o mesmo. Então Deus te deu um Espírito novo, que é para você viver coisas novas. Aleluia! Se torna o mesmo Espírito. Aqui acontece a justificação, que é a salvação no primeiro plano, na primeira fase, no primeiro tempo. Só que existe um segundo tempo. E qual é esse segundo tempo? Segunda fase: santificação. O que é santificação? A Bíblia diz que nós precisamos ser santos porque Ele é. Quem vos chamou também é. Então, como Ele é santo, eu preciso ser santo. Então, a segunda fase é a santificação. Só que a santificação se subdivide ainda em duas. Diga: santificação posicional. Vocês estão animados, irmãos? Santificação posicional. Agora diga: santificação processual ou comportamental, tanto faz. O que é a santificação posicional? Ela só pode acontecer de uma forma: Cristo fazer de nós santos. Porque a santificação posicional é estarmos em posição de santos. E isso só se dá por meio do sacrifício de Cristo. Você quer ler isso na Bíblia? Hebreus capítulo 10, versículo 10. Por gentileza. Vamos lá? Todos juntos, lendo. 1, 2, 3. Então nós somos santificados pela obração, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Ele nos declara santo. Quando é que nós nos tornamos santos, pessoal? Sabe quando? Quando o Espírito Santo nos batiza em Cristo, nos coloca em Cristo. Você quer ver se isso é verdade? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Quem foi santificado, colocado no corpo de Cristo. Se você foi colocado em Cristo e Cristo em você, você é santo posicionalmente. Ele faz de você santo. Você quer ver se isso é verdade, irmãos? Uma certa feita, Deus, falando com Moisés, através de uma sarça que ardia e não se consumia. Todos conhecem a história no Monte Horebe. O Senhor diz para ele: ei Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que vocês pisam é terra. Irmãos, eu quero perguntar: quantos atos de santidade aquele monte praticou? Quantas justiças aquele monte praticou, pessoal? Quantas obras o monte praticou? E por que é que ele foi chamado de santo? Porque Deus estava lá. Porque você é santo, porque Deus está em você e você está em Deus. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: a única coisa que eu quero é ser achado em Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Por que você é chamado de santo? Porque você está em Deus e Deus está em você. Aleluia! Você quer ver se é verdade? A Bíblia diz que Jó, quando ia sacrificar para si, ele sacrificava para si e também sacrificava para os seus filhos, para o santificar. Então santificação se dava por meio do sacrifício. Santificação posicional. A posição de santo foi Deus que te deu, que fez em você, através do sacrifício de Jesus Cristo. Você é santo, você é santa, mulher de Deus, você é santo, homem de Deus, porque Cristo te fez santo, aleluia. Amém até aí, irmãos? Então ele nos declarou santo, o Espírito Santo nos batizou nele, nos batizou em Cristo. E eu não estou dizendo do batismo com o Espírito Santo, que é o falar em línguas, não é isso? É o batismo pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente batizador que nos coloca em Cristo. E quando ele nos coloca em Cristo, nós nos tornamos santos.
Se você abrir em Coríntios capítulo 1, você vai ver que o apóstolo Paulo diz aos santos irmãos que estão em Corinto, aos santos irmãos. Só que no capítulo 3, o apóstolo Paulo chama esses mesmos irmãos de meninos e de carnais. Ora, não parece contraditório? Mas não é. É porque eles eram santos, porque eles tinham aceitado a Cristo, e pelo sacrifício Deus os tornou santos. Só que ainda eles precisavam viver a santidade comportamental, processual. Precisava viver uma vida de santidade. Então o que é santidade processual ou comportamental? São os nossos comportamentos, são as nossas atitudes consagradas a Deus. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que nós fomos enxertados em Cristo, sim ou não? Nós fomos enxertados, aí é a santificação. Nós fomos enxertados, e quando nós fomos enxertados em Cristo, aí nós podemos dar bons frutos, se estamos em Cristo. Aí Jesus diz: mas sem mim vocês não podem fazer nada, porque só pode praticar ato de justiça que agrada a Deus aqueles que estão em mim. Então primeiro você é inserido em Cristo, e depois você vive uma vida de santidade, porque Ele é a videira, vocês são os ramos que foram, nós somos os ramos que foram enxertados em Cristo, e agora sim nós podemos produzir bons frutos. Aí nós vivemos a santidade comportamental, comportamento de santidade. E aí é por isso que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento. Amém? O que é se conformar? Você quer ver o que é se conformar, irmãos? Se conformar é isso aqui, ó. A água esteve no formato do, ela está no formato do, só que a nossa forma, qual que é a nossa forma? É a imagem. Os irmãos lembram do começo da mensagem? Quem é a nossa forma? Cristo. Então nós não nos podemos conformar com o mundo, não podemos estar na forma do mundo, não podemos se encaixar no padrão mundano, mas nós somos conformados com Cristo. De que forma? Pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. O que é entendimento, pessoal? Entendimento, mente, coração, alma é a mesma. Entendimento, mente, coração, alma é a mesma coisa, porque a alma é o centro das vontades, é o centro da mente e é o centro dos sentimentos. Alma. O que é que a palavra de Deus está dizendo, irmãos? É que a nossa alma foi renovada. E o pastor, tenho certeza que falou sobre isso hoje. A nossa alma foi renovada, foi transformada. E foi transformada com o que, irmãos? Pela palavra de Deus. Você quer ver se isso é verdade? Abre aí Tiago, capítulo 1, versículo 21. E nós já estamos terminando. Vamos lá, toda a igreja, de novo? 1, 2, 3, vai. Recebei com mansidão, a palavra em vós é encher. Agora presta atenção. Se é para receber com mansidão, é porque não é fácil de receber. Então é preciso ter mansidão para receber. É um enxerto. Enxerto é traumático. Enxerto causa ferimento. Só que quando é enxertado, produz frutos. Então vamos lá, pessoal. Recebei com mansidão a palavra de Deus em vós enxertadas, porque ela é apta ou é poderosa para salvar a vossa alma. Isso é renovação da mente. O Senhor renovou a nossa mente pelo poder da palavra. E dessa forma nós não nos conformamos com as coisas do mundo, mas nos conformamos com Cristo por meio da sua
palavra. Diga glória a Deus por isso. Agora vamos lá. Então Deus colocou em nós um espírito novo, sim ou não? Que é o seu próprio espírito. À medida que nós nos enchemos do espírito, a gente já não quer mais satisfazer as vontades da carne, mas do espírito. À medida que nós nos enchemos desse espírito, aleluia, o Senhor, nós não queremos mais satisfazer a vontade da carne, mas a vontade do espírito. Só que como é que enche do espírito, se a própria Bíblia diz, irmãos, que o espírito não é dado por medida? É porque encher do espírito aqui é um pouco diferente do que a gente entende. Encher do espírito não é que ele nos enche, também, mas não é principalmente isso. É que nós mergulhamos no rio do espírito. E à medida que nós estamos em águas mais profundas, a gente já não consegue mais se controlar, mas quem nos controla é o Espírito de Deus, aleluia. Aí você não quer mais fazer a vontade da carne, porque você já mergulhou no rio do Espírito, aleluia. Então observe o seguinte: através da palavra de Deus, nós vamos mudando o nosso coração, a nossa mente, porque ela vai salvando a nossa alma, amém? E através da palavra de Deus, nós temos as nossas vontades niveladas às vontades de Deus. Eu quero perguntar aqui, eu tenho certeza que isso já foi falado, mas eu quero perguntar aqui: quem quer ter um novo coração? Sabe o que é um novo coração? É um coração nivelado às vontades de Deus. O que Deus quer, eu também desejo. O que Deus não quer, eu também não quero. O que Deus aprova, eu aprovo. O que Deus rejeita, eu rejeito. As minhas vontades estão niveladas às vontades de Deus. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sabe o que é isso? A cada dia nós estamos melhorando no Senhor. A cada dia nós estamos melhorando no Senhor. A cada dia nós estamos parecendo menos com o mundo e mais parecidos com o Senhor, porque eu e você somos imagem e semelhança de Deus e não do mundo. Aleluia, há um novo espírito em nós. Só que nós precisamos entender o motivo da santidade posicional. Será que a santidade posicional, eu já estou caminhando para o fim, será que a santidade posicional é simplesmente para a gente atingir o padrão divino? Eu posso lhe dizer uma coisa, seguramente, sem medo de ser repreendido pelo meu pastor? Posso falar uma coisa? Você nunca vai alcançar o padrão, porque o padrão é Cristo, e Cristo e nós estamos muito distantes. É a Bíblia quem diz que enquanto estamos presentes nesse corpo, estamos ausentes de Deus. Você está entendendo? Então o padrão de santidade é Cristo. Nós nunca vamos aqui na terra em corpo, calma aí, na glorificação nós chegaremos lá. Só que no corpo nós nunca alcançaremos o padrão ideal. Então por que nós precisamos viver em santidade? Nós precisamos viver em santidade porque nós precisamos representar Cristo para a humanidade, porque nós somos a carta de Deus para o mundo. Nós somos a carta de Deus que o mundo lê. Sabe por quê? O mundo não lê Bíblia. Quem lê Bíblia sou eu e você. O mundo lê a gente, igreja do Senhor. O mundo olha para mim. O mundo olha para você. É por isso que Jesus diz que a nossa luz tem que resplandecer diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e creiam no Senhor Jesus. Então por que eu preciso viver em santidade? Porque eu sou a imagem e semelhança do meu Deus, do meu Jesus. Quantos são imagem aqui pode glorificar o nome do Senhor Jesus nessa noite? Aleluia. Eu preciso viver em santidade. Vamos ler isso, irmãos. Eu preciso ler isso com os irmãos. Abre aí Hebreus capítulo 12, aquele famoso
texto que todos nós lemos, né? Hebreus 12. Aleluia. Capítulo 12. Aleluia. Versículo de número... Minha Bíblia fugiu Hebreus aqui, viu, irmãos? Mas o Senhor já mandou aqui o Hebreus de novo. Fica tranquilo. Hebreus capítulo 12. O versículo que a gente gosta de falar para exemplificar santidade é o versículo 14. Sim ou não? Sem santificação ninguém verá o... Só que você quer ver uma coisa que a gente leu errado isso aqui a vida toda? Você quer ver se a gente leu errado isso aqui a vida toda, sim ou não? Vamos ler o capítulo 12, versículo 12. O que diz aí? Portanto, o quê? Lê você, por favor. Portanto. Parou. Sabe o que Deus está dizendo? Volte a levantar as vossas mãos. E os joelhos que estão enfraquecidos se fortaleça. Por quê? Continue agora. Vamos lá. Então nós vamos fazer veredas retas, direitas. Para quê? Para aqueles que estão andando tortuosamente, ao olharem para nós, possam endireitar os seus caminhos. Está escrito isso ou não? Agora continue. Vamos lá. Terminou a frase aí, irmão? Não, me responda isso. A frase terminou? Só que a gente só lê até aí. A gente só lê até aí. A frase terminou? É uma vírgula. E aí, aqui fala: seguir a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Sabe o que a Bíblia está dizendo aí? Eu vou te explicar, calma aí. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A gente lê assim, irmãos: se eu não viver em santificação, eu não vou ver o... Não é isso que a gente lê? Não, a gente, seja sincero, a gente não lê isso. Eu não vou ver o Senhor. Só que não é isso que está escrito. Não é isso. É claro que já está resolvido na nossa mente que a gente precisa ser santo, sim ou não? Então não vai dizer que eu falei que você não precisa ser santo. Só que olha só, porque Deus é santo, a gente precisa ser santo. A Bíblia diz assim, ó: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor em você. Em você. Leia o contexto. Se você levantar as mãos, endireitar os seus caminhos, aquele que manqueja vai deixar de manquejar, vai andar direito. Aí você segue a paz, anda em santificação. E aí, se você viver em santificação, as pessoas verão Cristo em você. Para que ninguém se prive, ou seja, não viva a graça. É isso que está escrito, pessoal. Porque eu te provo na Bíblia, em Apocalipse capítulo 1, salvo engano, versículo 7 ou 9, a Bíblia diz assim: e todo olho o verá. Então o olho do santo verá, o olho do não santo verá também. Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz assim: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o... Então eu te garanto que o santo e o não santo vai ver o Senhor pela palavra. Então não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é: se você não viver em paz com teu irmão, não seguir a paz, não viver a santificação, ninguém verá o Senhor em você. E você foi chamado para ser a imagem e a semelhança de Cristo.
escrito, irmãos. E é quando não verem Cristo em vocês, até porque o ninguém aí é um pronome indefinido. É como se eu estivesse conversando com vocês, com uma pessoa aqui, conversando com a pastora Elis. Pastora Elis, se eu não tomar água publicamente, ninguém verá eu tomando água. Então ninguém, eu estou falando de uma terceira pessoa na minha frase, que é indefinida. Então o escritor estava dizendo aos hebreus: pessoal, segue a paz com todos, viva a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, para que ninguém se prive da graça. Para que ninguém se prive da graça de Deus, por causa da sua falta de santidade. Então santidade processual, comportamental, está relacionado aos meus relacionamentos horizontais, mais do que no meu relacionamento vertical, porque no vertical Cristo resolveu com o seu sacrifício, no horizontal é eu que tenho que fazer a minha parte. Os irmãos entenderam? Então segue a paz com todos e a santificação. Você quer ver uma coisa? A gente fica tentando merecer a salvação. Justiça própria chama isso. Irmão, você não merece, é graça. Eu vou repetir, você não merece. Ah, mas eu sou bonzinho, pastor, o senhor nem me conhece. Eu sou muito bonzinho, eu sou uma pessoa maravilhosa. Mas eu vou te falar, não é a tua justiça própria que vai te salvar, é a graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação e tem mais, para que ninguém se glorie dizendo, eu fui salvo pelas minhas próprias obras. Não, salvação é pela obra de Cristo, santificação posicional. Então vamos lá, para a gente terminar. O pastor já está me dando um sinal ali. Para a gente terminar, pessoal. Estou brincando, não deu não, viu? Ele é muito ético. Então vamos lá, pessoal. A gente vive em santidade a fim de atrair pecadores a Cristo. A nossa santidade é ser imagem e semelhança de Deus na terra e ser o reflexo virtual do que é verdadeiro, que é Cristo. Você quer ver se é verdade? O ser humano sempre quis comprar a sua salvação. O Senhor vem, entrega a lei a Moisés. Entregou o quê? Lei. Quantas leis? 613. E na verdade, se eu for falar as 10 aqui, eu dou uma confundida. A gente não conhece todas. 613 leis. E falou para eles assim: meu filho já quer dar glória. E falou assim para eles, pessoal: só que vocês não vão conseguir cumprir tudo isso aí não, viu? Está escrito isso, irmão. É que eu não tenho tempo de falar. Vocês não vão conseguir cumprir. Porque se vocês tropeçarem em uma só, sequer, vocês já vão receber a maldição. Aí você quer ver uma das leis que está lá? Quem comeu carne aí? Carne de porco, por esses dias? Então você já está condenado, irmão. Então olha lá, vocês não vão cumprir todas as leis, vocês não conseguem cumprir todas as leis. Mas fica tranquilo, olha só o que Deus fez. Vocês não vão conseguir cumprir, porque se vocês tropeçarem, vocês recebem a maldição. Mas não é para vocês cumprir, é para vocês zelarem dela. Viverem o máximo que vocês podem. Fazer o máximo por Cristo, por Deus. Só que vocês não vão conseguir cumprir todos, fica tranquilo. Ele deu a lei, e depois da lei, ele deu o projeto do quê? Tabernáculo. Tabernáculo era para sacrifício. O que Deus estava falando? Fica tranquilo, vocês não vão conseguir cumprir, mas já está vindo o sacrifício, que vai cumprir tudo. Oh, glória! Não, pega isso, irmão, pega isso. Você não vai conseguir cumprir, mas vem aí um depois. Oh, aleluia! Vem aí alguém que vai cumprir e vai trocar a bênção dele pela sua maldição e vai te tornar bênção em lugar de maldição. Aleluia! Oh, glória, glória, glória! Oh, aleluia! Cristo trocou de lugar com a gente. Porque Ele cumpriu. Ele cumpriu e falou: peraí, eu troco de lugar. Eu dou o meu direito para vocês, e vocês me dão a vossa maldição.
Aí a Bíblia diz que um jovem rico perguntou para o Senhor: Senhor, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Presta atenção nisso, ó. Filhão, presta atenção aqui no pai. O que é que eu faço para herdar a vida eterna? Ora. Não pensa comigo. O homem queria fazer alguma coisa. Ele já queria pagar, porque ele era rico. Ele já queria dar um jeitinho de resolver aquele problema. Só que ao mesmo tempo que ele quis ser esperto, ele foi burro. Desculpa a expressão, pastora, perdoe. Depois eu faço uma janta lá em casa. Aleluia. Observa. Ele perguntou o que eu faço para herdar. Ora, irmãos, só herda o que é herança. E herança é direito de quem é filho. É por isso que a Bíblia diz: Ele nos fez filhos de Deus, cordeiros com Cristo. Não precisa fazer, é só receber a herança que vos está preparada. Herança é direito de filho. Quem é filho tem a herança. Se você é filho, fica tranquilo, a herança está reservada para você. Aleluia, você tem direito à herança. Então, se somos filhos, somos herdeiros. Somos filhos, diga isso. Somos filhos, somos. Sabe por quê, irmão? Presta atenção numa coisa. Os nossos atos de justiça não serão aceitos diante de Deus se não forem em Cristo. Os nossos atos de justiça não serão aceitos por Deus se não forem feitos em Cristo. Então, para que a minha santidade agrade a Deus, eu preciso estar santificado em Cristo. Porque a Bíblia diz lá em Isaías 64 que os nossos atos de justiça são para Deus como trapos de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia? Pergunte o quê? Posso falar? É o pano que as mulheres usavam para conter o seu regramento menstrual. É absorvente. Sabe o que a Bíblia está dizendo? As vossas justiças para mim, trapos de imundícia. Quando é que eu aceito a tua justiça? Quando é feita em Cristo. Porque se você está em Cristo, a videira, aleluia, a oliveira, você produz frutos de justiça, atos de justiça aceitos diante de Deus. Porque senão, irmãos, se isso não fosse uma verdade, qualquer pessoa não crente que vivesse em santidade estaria salva. Aí o apóstolo Paulo em Romanos 10 vai dizer assim: o meu desejo e a minha oração por Israel é que eles sejam salvos. Olha o que o apóstolo Paulo diz: quem é o povo mais zeloso da terra? Quem é o povo que mais vive em santidade na terra? Israel, o povo judeu. Só que o apóstolo Paulo diz: eles não têm salvação. É só você ler lá em Romanos 10. Eu estou orando, o apóstolo Paulo diz: eu estou orando, e o meu desejo é que eles sejam salvos, porque eles até praticam a santidade, mas eles não estão em Cristo. E santidade sem Cristo são trapos de imundícia. Só será salvo por meio de. Então nós precisamos viver em santidade. Amém, irmãos? Sim ou não? Vou falar que nem o Edir Macedo. Sim ou não? Irmão. Aleluia. Sim ou não? Vem para o corredor da bênção. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, preste atenção. Preste atenção. Nós precisamos viver a santidade comportamental. Aí a pergunta que você faz: pode mais alguns minutos, pastor? Mais uns minutinhos aí? Pode ser sincero. A santidade comportamental. Observe o seguinte: nós, irmãos, por que é que nós, estando em Cristo, ainda pecamos? É a minha mensagem, a mensagem que o Senhor me incumbiu. Por que, se estamos em Cristo, ainda pecamos? Diga: por causa da nossa diga isso, por causa da nossa natureza pecaminosa.
nós ainda temos a natureza pecaminosa. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu pratico, eu faço. Só que o que o apóstolo Paulo estava falando aqui, irmãos, é que a gente só vê isso aí do lado negativo, mas vamos ver do lado positivo. O que o apóstolo Paulo estava dizendo é: eu já não desejo mais o mal, eu desejo e eu não desejo mais o mal. Então o bem que eu quero, às vezes por causa da minha natureza, porque é uma luta, uma batalha entre a carne e o espírito, às vezes eu não faço o bem que eu gostaria, mas eu desejo bem, porque Jesus mudou os meus desejos. É aí que está a diferença. Não são regras que nos impedem de fazer alguma coisa, é o nosso desejo que foi transformado por Cristo. Ele mudou o nosso interior, é um novo espírito, é um novo coração. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui: pessoal, eu desejo fazer o bem. Pessoal, eu não desejo fazer o mal. Só que às vezes eu faço o mal. Mas por quê? Porque eu tenho em mim ainda uma natureza pecaminosa. E enquanto eu viver na carne, essa natureza vai me acompanhar. E quando é que isso vai acabar? E aí acabou a terceira fase da salvação, terceiro tempo. Quando é que isso vai acabar? Pergunte quando. Na glorificação. Quando o nosso corpo será transformado em corpo de glória. Diga corpo de glória. Vamos ler mais um texto para a gente terminar. 1 Coríntios, capítulo 15. Preste atenção nessa leitura. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 49. O que diz aí? E assim, a imagem do então você vai voltar a ter a imagem do celestial. Nós voltaremos a ter a imagem perfeita, a imagem completa. Só que tem mais um texto. 1 João capítulo 3, versículo 2. 1 João é as últimas epístolas que existem na Bíblia, pessoal. Lá no finalzinho. 1 João capítulo 3. A partir da parte B ali, por favor. Mas sabemos que Peraí. O primeiro versículo diz que nós seremos a imagem, sim ou não? Agora está dizendo que nós seremos semelhantes. E aí nós o veremos. Não, isso aqui precisa impactar teu coração. Pelo menos dá uma tremidinha aí, precisa. Pelo menos disfarce, irmão. Nós teremos o corpo semelhante ao dele. E aí nós o veremos. Nós o veremos como ele é. Será que você pode levantar as suas mãos cansadas e glorificar o nome do Senhor Jesus? Porque nós o veremos como ele é. Aleluia. Isso é tão forte, pastora, tão forte, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Então a fé é gerada quando se nós vemos, não precisa de fé, porque nós vemos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a fé é prova das coisas que a gente não. Se a gente vê, não precisa da prova. Você vê a Deus? Você vê? Não, se você vê, você me fala aí, que eu vou colar em você. Apesar que a Bíblia diz que nenhum homem viu a Deus.
Então aí eu vou suspeitar, né, senhor? Está vendo outra coisa aí. Aleluia. É que você está olhando para o pastor Márcio e ele é imagem e semelhança. Mas, aleluia. Glória a Deus. Então observe, a fé vem pelo ouvir. E a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. Então a gente não vê Deus, sim ou não? Só que pela fé a gente o vê. Porque é prova das coisas que a gente não vê. Só que quando nós chegarmos lá e termos o corpo semelhante ao dele, não precisa de fé, porque nós o veremos como ele é. Não vai precisar de fé. A fé vai por seu fim, vai para o seu final, porque nós vamos vê-lo perfeitamente como ele é. E não só isso, nós seremos como ele. E aí não haverá mais natureza pecaminosa, aí não haverá mais pecado. Aliás, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, porque todas essas coisas serão passadas. Deus criou o homem no sexto dia, e no outro dia era o sábado. Diga Shabá. Deus criou o homem no sexto. Deus não podia ter criado no primeiro, mas Deus criou o homem no sexto. Por quê? Porque o que Deus queria para o homem? Somente que ele desfrutasse da sua companhia. O que Deus queria do homem? Somente que ele descansasse no Shabá. E descansar aqui não é de uma pessoa que está cansada, é uma pessoa que se deleita de toda a criação. Até porque Deus não precisa descansar, porque Ele não se cansa nem se fadiga, a Bíblia diz. Então observa, Deus simplesmente colocou o homem no sexto dia, para que no outro dia ele desfrutasse de tudo que Deus fez. Isso é graça, é você receber o que você não trabalhou. O homem trabalhou pelo jardim, o homem construiu o jardim. Só que Deus faz o homem, coloca ele no sexto, e no outro dia já era sábado, era o descanso. Agora a pergunta que eu te faço é: o pecado destruiu essa configuração original, esse descanso que era feito para o homem, sim ou não? O pecado tirou o homem do jardim, sim ou não? O pecado tirou a comunhão do Espírito de Deus com o Espírito do homem, sim ou não? Só que aí a Bíblia vem em Hebreus e diz assim: mas ainda resta um repouso. Ainda resta um repouso para o povo de Deus, que é um repouso eterno. Sabe o que está acontecendo, irmãos? O pecado destruiu o cenário, só que não frustrou os planos. Destruiu o momento, mas já estava nos planos de Deus. Então o diabo tentou destruir o Shabat, sim ou não? O diabo tentou destruir o Shabat, sim ou não? Quando ele tentou destruir o nosso descanso e nós fomos lançados para fora do jardim, a Bíblia diz que o nosso corpo começou a gemer. E nosso corpo e a natureza começou a gemer como uma mulher que está prestes a dar à luz. E o nosso corpo anseia e deseja ser revestido da nossa nova habitação. O nosso corpo geme, o nosso corpo implora pelo descanso. O nosso corpo está cansado. Só que antes do pecado entrar no mundo, e antes de Deus dizer, haja luz, Ele já tinha dito, haja cruz. Você quer ver se é verdade? A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha feito provisão para o pecado que o homem ia cometer. O diabo tentou tirar a tua comunhão. O diabo tentou tirar a sua comunhão, o seu deleite, o seu desfrutar. Só que observa o seguinte: Jesus nasceu, morreu numa sexta-feira, sim ou não? Sim ou não? Jesus morreu na sexta-feira, certo? O sábado, o silêncio da morte. Shabá, o silêncio da morte. Só que no domingo,
vou repetir. No domingo, e no domingo começa uma nova. Tem gente que pegou aqui, hein? No domingo começa uma nova semana. No domingo, as 3 Marias de madrugada vão até o túmulo para ungir o corpo de Jesus. Quando elas chegaram lá, ele já não estava mais lá. Ele tinha ressuscitado. Sabe o que Deus está dizendo? Satanás até tentou tirar o seu Shabá, a sua comunhão, o seu descanso. Mas hoje Deus está declarando nessa noite: hoje eu mudo a semana, e é uma nova semana, é uma nova notícia, é uma nova história. Hoje o jornal velho fica para trás, porque tem manchete nova de Deus para a tua vida. Hoje é domingo, e domingo é dia de ressurreição. Deus é Deus de uma nova história. Se coloque de pé, por gentileza. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Quantos sentiram Deus na palavra nessa noite, irmãos? Satanás quis tirar o nosso Shabá. Só que Jesus surgiu na história. Jesus surgiu na história. E Ele mesmo disse: vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? O teu Shabá, o teu descanso. Se chama Jesus Cristo. Ainda haverá descanso, mas além do descanso na terra, o Senhor ainda está preparando um descanso nas regiões celestiais. E Ele diz: eu mesmo enxugarei dos vossos olhos toda lágrima, e não haverá mais dor, e não haverá mais pranto, porque todas essas coisas serão passadas. Deus está convidando pessoas que estão com a alma cansada, abatida. Hoje é dia do teu descanso. Eu quero convidar você que precisa de um descanso. Em teus braços é o meu descanso. Me ajuda aí, cantor. Em teus braços é o meu descanso. Você que precisa desse descanso, oh glória, aleluia. Hoje é noite do seu repouso sabático. Hoje é noite de uma nova história para a tua vida. Eu quero te convidar aqui para descansar no Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Glória. Tem pessoas que estão ansiosas, tem pessoas que estão angustiadas, e o Senhor está dizendo hoje: fica tranquilo, eu sou o vosso Shabá. Aleluia. A história era para ser acabada no sábado, mas hoje é domingo, é dia de ressurreição, e Ele escreve uma nova história na tua vida hoje. Vem receber notícia nova. Vem receber notícia nova, aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Oh glória, oh glória. Em teus braços aleluia, aleluia. É o meu descanso. Isso é para quem crê, irmãos, isso é para quem crê, aleluia. Seguro estou, seguro estou.
seguro estou nos braços Aleluia. daquele que nunca me deixou. Oh glória, oh glória, oh aleluia, aleluia. Seu amor perfeito Santo Deus. sempre Abachuri esteve cantarabachebe. Oh glória, oh glória. Salmo 134, versículo 2: levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. Troque hoje o teu fardo pesado pelo fardo leve de Jesus. Hoje Deus está te dando descanso. Aleluia. Oh glória, aleluia. Me guarda. Toda a igreja declara isso em nome de Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Oh glória, 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 glória. Aleluia, aleluia. Oh glória, receba hoje descanso. Receba hoje Deus enxugando as tuas lágrimas. Deus está enxugando as tuas lágrimas hoje. Deus está renovando você hoje. Aleluia, hoje Deus está casando com você. Aleluia, 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 aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Oh glória, 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 aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia, aleluia. Em teus braços. Quantos sentem Deus aqui? é o meu descanso. Quantos sentem Deus aqui? Aleluia. Tem uma palavra profética de Deus hoje. O Senhor está ministrando ao meu coração que existem pessoas com medo do futuro, pessoas que estão ansiosas. Mas o Senhor acabou de me dar uma palavra em Filipenses capítulo 4, que diz assim: antes sejam as vossas petições conhecidas em tudo diante de Deus, com oração, súplica e ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Hoje o amor entrou aqui para lançar fora todo medo. Aleluia. Se você crê, declare: em teus braços, em teus braços É o meu descanso. oh glória, Em teus braços. oh glória, 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 oh aleluia. É o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Olha aqui para mim, olha aqui para mim, para terminar, pastor. Eu não sei o que é que está te afligindo, irmão. O Senhor fala fortemente ao meu coração. Só que Deus está dizendo hoje: declara-me, declara-me, não para que eu conheça, porque antes que a palavra chegue à sua boca, tu já sabes, Senhor. Tu me cerca por detrás e por diante, e sobre mim coloca as suas mãos. Só que o Senhor está dizendo: alivie esse fardo pesado dos teus ombros e declara-me, para que a paz de Deus possa ser o guarda do teu coração e dos teus sentimentos. Deus está curando sentimentos nessa noite. E a memória que você tinha do sábado, que foi traumático para você, só preste atenção nisso. E a memória que não sai da tua cabeça, você tem uma memória que não sai, tem uma coisa que não sai da tua mente.
Oh Deus, me revela a pessoa, Senhor. Aquilo que não sai da tua mente, Deus está trocando o sábado que foi frustrado pelo domingo da ressurreição. Há uma manchete nova de Jeová para a tua vida. Oh glória, 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 glória. Eu sinto Deus aqui. Oh recanto e maçui. Oh glória, Senhor, vai trocando essa memória. Vai trocando essa memória. Ela vive ressentimento, Senhor. Ela sente todo dia a mesma coisa, a mesma traição, Senhor, a mesma coisa todo dia. Mas hoje o Senhor vai tirar e vai levá-la para o descanso, porque ainda resta um descanso. Ainda resta um descanso. Ainda resta um descanso. Jesus está dizendo: eu sou o teu descanso. O meu descanso em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Receba hoje um espírito novo. Em teus braços. Olha Deus renovando o teu espírito. Olha Deus renovando a tua alma. Olha Deus fazendo tudo novo. Olha Deus tocando no teu corpo hoje. Deus está tocando em corpo hoje. Aleluia. Você vai ser capaz de voltar a fazer o que você fazia, porque Deus te chamou para isso. Em teus braços é o meu descanso. Oh, glória, aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou, para a gente terminar, seguro estou. Toda a igreja. Seguro estou nos braços daquele que nunca me Quem fugiu de Deus foi você, porque Deus nunca te deixou. Não fuja de Deus, corra para Deus nessa noite. Aleluia. Perfeito sempre esteve repousado. Aleluia. Observe que Deus vai falar para você: ainda que você andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és Aquele, declare isso com toda a tua alma. Todo Cristo salva hoje, declara. teus braços é o meu descanso. Oh glória, 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 glória. Teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Oh aleluia. Em teus braços é